1 Coríntios 5, 9, do 9 ao 11. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísse do mundo. Ou seja, todo mundo é ladrão, todo mundo é idólatra, todo mundo é bandido. Nada presta. É isso que Paulo está falando. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que afirmando-se irmão, ou seja, pessoa que afirma que é irmão não é do mundo. Esse que afirma que é irmão, se ele for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado ou estelionatário, com pessoas assim, não deveis nem sequer sentar para uma refeição. As pessoas que estão na igreja, elas querem muito o lado do, estou na igreja, ele vai me perdoar. Eu estou na igreja, ele vai me entender. Vai nessa, bobo. Quando é que tu vai ser o que perdoa? Quando é o que tu vai ser o que tolera? Até quando tu vai querer tomar leitinho? Quando é que tu vai levantar e tu vai abençoar? Tu vai tolerar? Tu vai perdoar? Aqui Paulo está falando, quem é do mundo, eles são desse jeito mesmo. São ladrão, são bandido, eles se embriagam, são estelionatário mesmo, eles te logam, não querem nem saber que eles não foram chamados. Eles não conheceram Cristo. Agora tu, diz que é irmão e faz essas mesmas coisas, com essa povo aí tu não tem que nem que sentar na mesa. Senta nem na mesa. Então, se tu realmente vai querer uma mudança de vida, amigo, realmente muda. Porque igreja é lugar, sim, de pessoas com problema. Só que não é lugar de pessoas que permanecem com problema. Pessoas que permanecem com problema, elas não pertencem à igreja, não estão no corpo, não conheceram Cristo, são mentirosos. Com esses, não deveis nem sentar para uma refeição. Para esses, piedade é fonte de lucro. Vamos lá com o bobo lá, ó. O bobo lá vai perdoar mesmo? O bobo lá não vai fazer nada. E é a ordem do mestre. Quantas vezes que eu tenho que perdoar? 70 vezes 7, Pedro. Beleza. Agora só deixa de ser trouxa, né? Deu para pegar a mensagem? Eu vou te perdoar, amigo. E te digo, se tu mudar, vamos nós, é junto. Tu quer uma mudança? Tamo junto. Agora, não vem me pedir um negócio. Vamos falar um exemplo bem simples. Não vem me pedir dinheiro emprestado. Diz que vai pagar em tal data. Chega em tal data e não paga. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Não vai brigar com o cara. Não vai xingar. Não vai desejar o mal. Não. Perdoa. Não bota isso no teu coração. Livra o cara. Agora, se ele vir pedir de novo, o homem sábio aprende com o erro dos outros. Um homem esperto aprende com os próprios. Só que para aqueles que não querem mudança, estão na igreja e não querem mudança, para esses, esse cara é fonte de lucro. Estou dando um exemplo só de dinheiro, pode pegar para qualquer outra coisa. Não, hoje eu não vou mais trair minha mulher. Mas um videozinho no celular pode. Para esses, piedade. Aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que piedade é fonte de lucro.
pessoa que pensa desse jeito, ela não está firmada na palavra, ela não está firme. Ela está viajando. E aí, vendo uma pessoa piedosa que está praticando a fé, uma oportunidade de se dar bem na vida. Agora, Paulo está falando o seguinte, se esse cara for um cara que se diz irmão, mano, esse cara aí tu não tem nem que andar. Esse cara tu não tem nem que andar. O dia que ele se arrepender, o dia que ele quiser mudança, fechou. Aí realmente tu aceitou o evangelho. Aí realmente eu não preciso mais bater o pó da sandália. Porque tu aceitou o evangelho. Para aqueles que ouvem a mensagem, mas não aceitam, bate o pó da sandália. Porque nem o pó dessa turma tu tem que carregar. Se tu entra numa casa e desejar a paz, e ali houver um irmão e ele aceitar ficar, que a paz repouse. Agora, se não tiver ninguém, que a paz volte, é o que Jesus está dizendo. A paz? Não, mano, a paz é só se tu quiser. Se tu não quiser, a paz volta comigo e tu fica para lá. Tá aí, para quem não quer, qual é a sentença? A sentença é pior do que Sodoma e Gomorra. Opa! E onde é que está a sentença de Sodoma e Gomorra? Judas 1,6. Queimar no fogo do inferno com o demônio e seus anjos. Para aqueles que rejeitaram o evangelho, a sentença é pior que isso. Então, amigo, tu que está andando na igreja, no povo, está andando no meio do povo, e acha que pode andar do jeito que está andando, continuar do jeito que está andando, porque tem que perdoar, porque perdoar quer dizer não entrar no coração, não carregar pesado, não desejar mal. Não é carregar filho, quem tem filho grande é elefante. Agora, um irmão é nós. E a palavra de Deus vai dizer, Mateus 18, 15 ao 17. Se teu irmão pecar contra ti, vá em particular com ele. Conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir, e isso quem está falando é Jesus, se ele negar a ouvir a igreja, trata como pagão ou publicano. Sim, irmão, vamos mudar. Sim, irmão, eu vou aceitar tu pisar no meu pé de vez em quando, porque tu está num processo. Agora, quando eu já te chamei a atenção, já te falei, já te mostrei, e tu continua persistindo no erro, está dizendo uma coisa, eu não quero mudar. Eu quero que o meu jeito prevaleça, e tu que tem Cristo, tu é obrigado a me perdoar. Nessa não é a mensagem de Jesus. Filho de Deus não é bobo. Não, faz o que tu quiser. Tu não conheceu Deus. Tu não conheceu o caráter dele. A forma de Deus corrigir uma pessoa é na paulada. E com força. E a última correção das outras são os 7 flagelos. Eles procurarão a morte e não conseguirão. E mesmo assim, não se arrependeram das suas más obras. O jeito de corrigir é na porrada. Pergunta para Jesus. Porque esse é o jeito de nos aperfeiçoar. Esse é o jeito de nos transformar. Então a gente, como pessoas que querem seguir Jesus e estamos fazendo discípulos, temos que entender que, às vezes, a melhor coisa que podemos fazer para aquela pessoa é deixar ela dar com a cara na parede mesmo. O que está te faltando, talvez, para essa pessoa que tu está segurando, é soltar. Deixa ela aí. Que ela escolheu. De Deus não se zomba, o que se planta, colhe. A pessoa escolheu isso. A pessoa
escolheu fazer o mal. A pessoa escolheu não pagar quem está devendo. A pessoa escolheu trair a esposa. A pessoa escolheu chegar atrasada. A pessoa escolheu não dar justificativa do erro. A pessoa escolheu. Isso foi o que ela plantou. Não impede ela de colher. Não bota um Jonas no teu barco. Cada um tem seu destino. Não queira ter um julgamento melhor que o de Deus. Então perceba, são dois lados. Pessoas que não querem mudar e a gente que está discipulando uma pessoa que talvez não quer mudar. A pessoa precisa apanhar. Por que Deus faz isso? Porque senão a consequência é a morte, filho. A correção de Deus, ela vai te levar ao aperfeiçoamento. O erro do pecado vai te levar para a morte. Tá entendendo que os outros têm que apanhar? Corrige teu filho, se preciso, com a vara for. É melhor ficar bravo comigo uma semana. Ia ter dado um tapaço na bunda dele. Só que ele parou de fazer aquela pirraça. Porque talvez essa pirraça ia quebrar ele lá na frente. Mas agora, não toque. Não pode. Eu não posso corrigir meu filho. Não estou falando em agressão, estou falando em correção. E o jeito da gente ser marcado na correção é ter uma parada, né? É ter algo que realmente me marque. Tu já pensou a gente corrigir uma pessoa assim, uma pessoa vai lá, ela dirige o carro, bate o carro. Bateu o carro pela primeira vez. Beleza, foi um erro. Só que ao bater o carro, tu vai lá e fala assim, não, de boa, vamos viajar para Disney. Essa é a tua recompensa por ter batido o carro. O que tu instalou na cabeça da pessoa? O que tu instalou na cabeça da pessoa? O que tu ensinou para essa pessoa? Considerando que essa pessoa é teu filho. Não, tadinho, ele está sofrendo porque bateu o carro. Deixa ele sofrer, cara. Isso é o que está moldando ele. Isso é o que está transformando ele num homem, numa mulher. Ela aprendendo a lidar com as frustrações, com o erro dela. Sim, tu errou, tu é ser humano, tá tudo certo. A gente não pode condenar o erro, pegar e querer massacrar a pessoa. Mas a gente tem que deixar a pessoa passar pelo processo que ela fez. Para que lá na frente ela não erre de novo. Para que não seja um erro que mate ela. A pior coisa que tem é passar a mão na cabeça de uma pessoa e dizer, coitadinha. É a mesma coisa um filho que tem uma prova. Ela é médica. E a faculdade inteira tu fez a prova por ela. Ela chegou a fazer... Ela virou uma cirurgiã. Ela fez residência, 5 anos. E tu ajudou a fazer a prova da residência por ela. E ela virou uma cirurgiã. E ela foi fazer a primeira cirurgia. E a pessoa morreu. Porque ela não sabia pegar um bisturi. Aí agora, quem matou a pessoa foi o teu filho que tu passou a mão na cabeça, porque tu não quis que ele estudasse, que ele se transformasse, que ele entendesse um processo de se tornar médico e um cirurgião. Ele é um cirurgião. Quer dizer, ele se tornou um cirurgião, né? Ele tem um diploma de um cirurgião, mas ele não é. Porque tu impediu o processo de se transformar num. E na hora de fazer o que um cirurgião faz, ele não fez. Teve um problema que não tem mais como voltar. E tu não tem como pagar a dívida pelo teu filho. E tudo que tu tentou proteger ele, a vida inteira, se acumulou num erro só. Porque todos os erros que ele devia ter sido corrigido, todos os erros que ele devia ter pago pelo erro, tu proibiu ele de fazer isso. Tu impediu ele de fazer isso. Tu impediu o crescimento dele. E tu transformou ele em nada.
Porque na hora de fazer o que tu acha que ele era, ele não fez. Isso mostra que ele não é. Deixa-se quebrar. Isso não é maldade. O nosso papel, como uma pessoa que está discipulando em Cristo, ou um pai para um filho, ou de um amigo, é dizer, caiu, né? Vem aqui que eu te levanto. É o que eu falo para minha esposa sobre a criação de filho. Que eu vou impedir para que ele não morra, ou não quebre alguma coisa muito perigosa. Agora, cair de cabeça, tô nem aí. Bater, quebrar um dedo, quebrar um braço, tô nem aí. Porque ele vai entender. Para as crianças, existe um negócio botado nas costas, eu acho. Quando a criança está aprendendo a andar. E o meu filho, quando ele era criança, ele é ainda, né? Mas quando ele estava começando a andar, ele andava e batia assim, pum, caía, né? É normal da criança que está aprendendo a andar, né? Só que botaram um amortecimento nas costas. Existe isso. Tu imagina uma criança com amortecimento nas costas. Ela pega e cai, pum, e não dói. Ela vai ter medo de cair? Para ela, cair não dói. Tu impediu a criança de sentir dor ao cair. Tu acha que ela vai aprender a andar melhor? Porque tu impediu a dor dela? Não, cara. Tu tá retardando ela. Tu tá impedindo ela do crescimento. Porque, meu filho não pode sentir dor. Os pais, as melhores das intenções, e a geração dos meus pais era isso, o meu pai não teve isso, então eu vou dar tudo isso pro meu filho para que ele não passe necessidade. Muitas vezes a gente já ouviu isso, né? Eu não tinha o que comer e agora o melhor... Mas se tu se transformou nessa pessoa que teve capacidade de produzir e dar tudo o que te faltou pro teu filho. Porque tu tá produzindo, tu tá conseguindo entregar pro teu filho, o teu filho tá tendo uma televisão que tu não teve, tá tendo um alimento que tu não teve, tá tendo uma casa que tu não teve. Só que o teu filho não tá tendo a resiliência de ser a pessoa que vai fazer isso pro filho dela. Tu tá preocupado no ter e não transformado no ser. Porque tu acha que o ter é importante. Não, vem aqui, vamos botar ela aqui. Transformando a pessoa, criando a pessoa numa bolha. Tu tá impedindo a pessoa de crescer, cara. Mas continuando na analogia do filho. Um filho caiu, deu com a cara na parede, caiu nas costas, vai chorar, vai chamar mãe. Tu vai lá, abraça, bota no colo e diz, tá tudo bem, filho. Eu tô contigo. Vamos continuar. E assim, tu vai criando resiliência no teu filho e amor, porque o teu filho sabe que se cair, tem alguém que vai estar do lado dele. Não apontando ele e dizer assim, tu é burro, né? Caiu aí. Não. Isso é quando a gente faz com uma pessoa, dizer, tá aí, fumando, bebendo, tu não presta pra nada mesmo, sai daí. E aí a pessoa vai se isolando cada vez mais. Mano, vem cá, caísse, né? Vem cá, mano, tamo junto. Só que, mano, não é assim. Vamos caminhar junto, deixa eu te mostrar. Não é por aqui. Mano, não vamos na balada. Vamos ficar em casa. Eu sei que tá coçando aí, eu sei que 10 horas da noite bate pra tu querer sair. Mas, mano, se tu sair às 10 horas, o que vai acontecer? Fica aqui. E tu tá ali do lado, suportando o processo com ele. Suportando o processo. Aí tu ficou 2 meses com esse cara. Passando o processo, suportando as dores junto com ele. Isso é discipulado. Passou depois, ele assim, não quero, eu vou continuar. Beleza. Tá com um pagão publicano. Ele não quis. Mas tu esteve do lado dele. E tu pode dizer, não, eu vou ficar. Eu entendi. Obrigado. É o que ele vai te falar no final. Obrigado. Obrigado por não ter passado a mão na minha cabeça. Obrigado por ter me apoiado quando eu caí. Obrigado por ter ido lá me catar quando eu estava na droga, quando eu estava na cachaça. Porque eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus, ele chamava as prostitutas, os ladrões, os estelionatários, chamava essa turma, para que vocês deixem de ser isso. Só que no meio do caminho vai doer, cara. Porque para vocês o normal é fazer picaretagem. Agora, vocês têm que mudar. E vai doer. Então que a gente não impeça as pessoas de ter o processo delas. Porque no final, nós vamos estar acabando matando elas. E eu encerro com 1 Coríntios 5, do 1 ao 5.
1 Coríntios 5:1. De toda parte se ouvem comentários que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relação sexual com a mulher do seu pai. E ainda está cheio de arrogância? Não devieis, pelo contrário, repugnar tal altitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, entregue esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Entrega para Satanás, para que esse homem vá apanhar até dizer chega, para esse homem sofrer o que tem que sofrer, para ele entender que o que ele está fazendo é morte. A carne dele sofra, para que ele entenda que o que ele está fazendo é loucura, para que o que ele está fazendo vai gerar morte para esse cara. E aí ele, cara, que loucura que eu estou fazendo, mano. Tudo que eu estou fazendo, olha o que me causa. Olha tudo que está me causando, mano. Tudo um desejo, o pecado ele chega pelo desejo que tem dentro de mim. E o desejo, uma vez concedido, gera o pecado, e o pecado, uma vez, gera a morte. Mas o pecado, mano, ele não vai vir fedendo. O pecado, ele não vai vir como o diabo feio, com uma coisa na mão para te alfinetar, não, mano. O pecado, ele vai vir bonitinho, cheiroso, do jeito que tu gosta. Mas na hora que tu abrir, na boca vai ter um gostinho de mel, mas quando descer no estômago, irmão, vai te dar uma dor e agora tu vai ter que pagar isso. E o jeito disso é tu entender, é tu pagar o preço para isso. É de um homem que pede dinheiro emprestado e não paga e depois fica enrolando e fica logrando os outros. É que falta dinheiro mesmo. Aquele cara que não trabalha, que é folgado, é que não coma mesmo. É o que Paulo diz, aquele que trabalha é que também não coma. É para aquele cara que chega atrasado que ele seja demitido mesmo. É para aquele cara que não tem palavra, que ele não faça mais negócio com ninguém mesmo. E ele entenda que a palavra vale mais que o ouro e prata. O bom nome vale mais do que o ouro. Porque o que adianta ter dinheiro e não ter palavra? Eu não posso contar contigo. Então deixa ele. Vai chegar um tempo que ele vai ter oportunidade de novo de demonstrar arrependimento. E aí, quando o dinheiro vier emprestado de novo, ele vai pagar. Quando ele tiver um trabalho de novo, ele vai chegar no horário. Quando ele tiver uma mulher, ele vai honrar. Porque ele apanhou. Ele passou o processo. Ele viu que é ruim fazer o que ele fazia. Agora, se o filho bate o carro, tu leva ele para Disney, ele vai bater um carro por semana. E eu conheci gente assim. O cara já tinha 60 e poucos anos. Falou, Pedro, tudo que era de ruim eu aprendi com esse cara. Tudo. Pedro, eu chegava com meus amigos, no final de semana, vamos fazer um racha, vamos. Tem que ir até lá, vamos. E para não perder, eu acelerava. Bum! Dava com o carro, batia, quebrava o carro. E era só carrão. Na outra semana, meu pai falou, daí, o que o fulano fez? Quanto que ele está devendo aqui? Pá, tá devendo tantos. Pá, não acredito. Paga. Tum. E o carro? Ah, deixa que eu compro outro. Pau. 2 semanas depois, carrinho novo. Tudo zero. Pau de novo. Esse cara, no fim da vida, ele falou, bah, Pedro, isso aí eu sei que meu pai fez para mim, mas isso aí foi uma desgraça para mim. E dito e feito, era só ver a vida dele. Era uma desgraça completa. Porque o pai, querendo passar a mão na cabeça, formou um moleque. Um cara que, em vez de honrar a esposa, cuidar dos filhos, ter palavra,
Só pensava nele. Era egoísta. E fazia o que bem quisesse. Não teve correção. Deus corrige aqueles que o amam. Então, irmão, se tu está passando alguma correção, é porque tu errou. Então, seja um homem inteligente e aprende com o teu erro. Mas seja sábio. E agora começa a ver o erro dos outros e fala assim, mano, se eu continuar nesse caminho, vai dar B.O. Então, puxa o freio, muda o rumo. E se tu tem alguém perto de ti que está passando um processo, deixa se lascar. Não passa a mão na cabeça. Deixa se lascar. Tu não sabe o que ele plantou. Ah, coitadinho, olha lá, tá passando fome. Tu não sabe o passado do cara. Se tivesse dado comida pro filho pródigo, estava comendo com porco até agora. Teve que comer com porco, teve que passar perrengue, teve que se ferrar para entender, pô, peraí, mano, esse não sou eu. Ué, eu tenho um pai, eu sou filho. Pô, meu pai é rei, mano. Tô aqui comendo com porco. Pai, tem um monte de coisa para comer. Não, peraí, eu vou voltar. Um lapso de consciência. Mas se não fosse os porcos, mano, se não fosse a paulada da vida, ele não ia acordar, cara. Ia estar lá até agora. E o filho, que não gastou, que não comeu com porco, que não foi para fora, que não se ferrou, ficou mimadinho a vida inteira, olha pro filho, pro irmão e diz assim, ô desgraça, voltasse. Um passou um processo, teve um coração purificado e volta. Um coração limpo. O outro nunca fez nada de visível aparência, mas por dentro estava podre. A dor te cura, mano. A dor te transforma. Hoje eu agradeço a Deus por todas as coisas que eu passei. Por todos os obstáculos que foram colocados. Na hora, dói pra caramba. Só que se a gente passa pelo processo, e realmente passa, não adianta interromper. Se tu interromper, fica tranquilo, vai voltar, tá? Fica em paz. Se pareceu pra ti, mano, relaxa. Quer ficar rodando no deserto, fugindo, o problema é teu. Vai aparecer. É porque é pra te melhorar, mano. Quanto mais rápido tu querer bronca, mais rápido tu resolver bronca. Quanto mais rápido tu quiser isso, mais tu vai evoluir. Mais rápido tu vai se transformar. É desse jeito. Então não passa a mão na cabeça. Passe o processo. Para que tu não tome atitudes que vai te levar para a morte. E não passa a mão na cabeça do cara que está do teu lado. Ajuda ele no processo. Avisa que ele está errado, se ele não quiser. Deixa ele passar o processo. Amém? Vamos terminar orando?